Olá, amigos aqui do Selva e Aço, Alcir falando. Eu gosto desse tipo de comentário aqui. E eu vou responder aqui no final do texto. É que o Brasil precisa sim passar pelo que está passando. Podem discordar, não tem problema. Cada um tem o direito de emitir a sua opinião segundo o que compreende e o ângulo em que está vendo a situação. Eu vou começar dizendo que ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Se a gente está passando por essa situação, isso é o efeito de uma causa. Não há um efeito sem causa e não há uma causa que não produza um efeito. Portanto, é lei planetária que todo efeito é oriundo de uma causa. Qual é a questão? A questão é que nós fomos manipulados desde muito tempo. Nas duas molas propulsoras, é em todo o sistema, mas eu vou ficar com essas duas. As duas molas propulsoras da humanidade. A religião e a política. Na religião, desde cedo, o pai já leva o filho para a escolinha dominical e lá ele vai ingerir aquilo que é ministrado ali. Certo? E lá já aprendemos a passividade. Na passividade esperaram a salvação que vem de fora. Hoje, quem domina os cultos hoje é essa crença. É esperar um Jesus que vem salvar. As pessoas estão esperando Jesus até hoje. Não é? Segunda volta de Jesus. Ele não prometeu que faria isso. Mas as pessoas estão esperando e os seus líderes estão ensinando, propagando isso. Ele até, sem falar, ele já disse que não vinha porque delegou a função de esclarecimento, quando o povo tivesse consciência, a um consolador. Esse consolador veio. 90% da humanidade não o reconhece como consolador ou cumprimento da promessa do Cristo. Mas ele veio. Pois bem, as pessoas continuam esperando a volta de Jesus. Uns é para arrebatar ali uma comunidadezinha, não é? Ok, então ficamos nessa passividade esperando morrer para ser salvo. Quando o negócio é todo o inverso. É a cada momento, a cada segundo da vida, a gente vai adquirindo essa salvação, ou seja, elevação através do contrapeso das nossas molecagens, da nossa infantilidade e no ato de civilidade, humanidade. Então é aí que a gente vai alcançando essa independência e deixar de ser dependente de um Cristo Salvador. Porque a gente precisa assimilar, digerir, comer os ensinos dele, vivenciando isso. Ali está tudo para poder a gente deixar de viver em planetas de lágrimas, se ranger de dente. Só que nessa passividade, a gente fica esperando ele voltar e nos salvar. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque a roda da samsara, a reencarnação está aí. Está aí. Mas muita gente não acredita. Por causa da manipulação do sistema teológico. A maioria aqui pode discordar, não tem problema. Não tem problema. Eu estou falando do que eu sei, do que eu estudo. Tá? E não foi essa teologia que está aí que eu estudei, não. Eu estudei algo além. Por isso que eu falo. Não vai ter um Jesus que vem salvar ninguém. Desse jeito que estão esperando, não. Você pega os ensinos dele, viva-os. E aí você se salva. Então você é o seu salvador. Ponto pacífico. Pronto. Na política, a gente, no dia do ato cívico, nem todos têm aquele interesse. E se vai votar, às vezes nem sabe para quem vai votar. Não pensou, não estudou, não pesquisou a vida de quem está lá em cima. E agora, menos desculpa nós temos para reclamar. Porque a internet está aí, você mesmo não querendo, gente está enchendo o seu celular de tudo quanto é tipo de notícia. Você só tem o trabalho de abrir e observar. E ver o comportamento de cada um. Mas muita gente não faz isso. Ainda fala, não discuto política, não discuto religião, não discuto futebol.
Eu não vivo de futebol, por mim, exploda-se. Mas política e religião, hoje eu escolho a minha religião. Ou seja, escolhi não ter. Mas teve um tempo que eu fui obrigado a ir para a igreja, forçado pelos meus pais. Política, eu posso escolher político. Mas não dá para viver sem discutir política. Então, quando um ministro vai lá e cancela, anula, perdoa uma dívida de 10 bilhões de uma JBS ou de uma Odebrecht, quem pôs esse ministro lá? Fomos nós. Ah, não, eu não votei em ministro. Você não votou em ministro, mas votou no presidente que colocou ele lá. E o presidente vai colocar os seus apaniguados lá. Se você pegar a gestão Bolsonaro, ele só colocou pessoas técnicas, com expertise, com capacidade, para gerir aquelas pastas. Foi o melhor quadro de ministros na gestão de Bolsonaro. Pessoas técnicas, que tinham expertise naquilo. Tá? Aí, quando você vota num ladrão, condenado em 3 instâncias, julgado, condenado, preso 500 e poucos dias, arrumaram lá uma filigrana jurídica, tiraram ele, trouxeram. Aí tem um monte de idiotas berrando na rua, gritando Lula livre, com todo o passado do cara. Com todo o passado do cara. Não só como governo, como sindicalista, como grevistas, só atrapalhando o bom desenvolvimento das empresas. E arrancando, e arrancando, e arrancando, que é o que o sindicato faz. Criando problemas para os empresários que geram emprego, pagam impostos e geram receitas. Quando você vai defender esse tipo de gente, como tem um monte de imbecil, e aqui nesse grupo deve ter alguém que torce por esse cara ainda, tá querendo o quê? Tá querendo isso que tá aí. Então, quando você vota e defende esse tipo de gente, de ser, que eu não sei bem se isso é gente, você também colocou lá ministros corruptos, que tem hoje o poder da caneta e faz o que faz. Então, se fôssemos um país de primeiro mundo, onde não tivesse ideologização nas escolas, onde desde cedo começasse a aplicar também uma doutrina espiritual mais adequada, as pessoas cresceriam com outra mentalidade. Elas cresceriam sabendo que teria que discutir política mesmo nas escolas, professores traria para a sala de aula o que está acontecendo na sua cidade, no seu município, no seu estado, no seu país. Deveria ter na semana pelo menos 1 hora de aula, numa semana, para tratar disso, para mostrar àqueles alunos, falar, ó, o brinquedo que o teu pai não pôde comprar para você, porque o salário dele não está dando, porque os políticos lá fizeram isso, fizeram aquilo. Eles, através da corrupção, eles pegam o dinheiro, desviam para outras coisas. Isso tinha que começar a mostrar para as crianças desde cedo. Mas olha o que o PT faz. PT que tem a filosofia do Paulo Freire. Paulo Freire, Paulo Coelho, esses 2 Paulo aí. Qual é a ideia disso? Marx. A ideia do Lenin está nas escolas hoje. É o que o Dino tem o prazer de dizer que é fã. Quem é que colocou o Dino lá? Foi Lula. Então, quem colocou o Dino lá foi os eleitores do Lula. Porque se não tivesse Lula lá, eu duvido muito que Bolsonaro colocaria um Dino lá. Então, quem votou no Bolsonaro nunca, jamais colocaria Dino lá. Mas quem votou no Lula é responsável pelo Dino estar lá. Quem votou em Michel Temer, que consequentemente foi votado na Dilma, colocou o Alexandre de Moraes lá. Então, por que você não tem responsabilidade? Tem responsabilidade, sim. Esse é o X da questão. Nós não queremos assumir a nossa responsabilidade porque o filho é feio. Se ele fosse bonito, qualquer um ia aceitar. Não, eu realmente ajudei a colocar o ministro lá, porque eu coloquei o presidente é meu indicado, colocou ele, então eu tenho parte. Mas como o filho é feio, não, ninguém quer. Todo mundo fica quietinho. Nós precisamos começar a chamar para nós a responsabilidade da merda que está feita aí. Certo? Para o áudio não ficar muito longo, eu vou dizer para outra pessoa aqui embaixo que disse assim, eu não confio nessas operações militares, ou seja, não é que não confio, ou seja, está demorando. Olha, o X da questão é esse. O nosso raio de visão abrange muito pouco.
Nós não enxergamos muito longe. E nós aprendemos a confiar só nisso que nós vemos. E nós precisamos enxergar além disso. E não é com a visão física, não. É com o raciocínio, colocando a massa cinzenta para funcionar. A manipulação a que fomos submetidos é que gera toda essa situação, porque nós não nos incomodávamos, até pouco tempo, com política. A nossa vida era pautada por Rede Globo. As novelas das 8, os Big Brothers, o futebol na tarde domingo, o carnaval, né? Era isso. Nós sabíamos os 11 nomes dos jogadores da seleção e não sabíamos dos ministros. Hoje inverteu. A maioria hoje sabe dos ministros e não sabe mais da seleção. As coisas estão melhorando. Mas aí a pergunta, o Brasil tinha que passar por isso? Tem que passar por isso. Entra aí na internet, você vai ver alguns jovens entrevistando gente na rua. O que você acha do atual governo? Vocês vão ficar boquiaberta. 3 meses atrás o cara fez isso. Fiquei vendo horas de vídeo essa semana. 3 meses atrás o cara só fazendo essa pesquisa. Brasília. Pois olha, ninguém, absolutamente ninguém, dá um voto para Bolsonaro. Tudo é Lula, é Lula, é Lula. E diz que Lula tá bom. Ele tá viajando porque é preciso. Qual é a obra que o Lula fez? Nesse governo de Lula agora, nessa gestão, qual é a obra que Lula fez? Não tem um projeto, não tem absolutamente nada. Ponte, construção, nada, absolutamente nada. Pelo contrário, estamos vendo o rombo aí, já está falando de 1 trilhão. Nesse 1 ano e 3 meses de governo. 1 trilhão de débito para cada brasileiro pagar. E fala-se até que, se o PT continuar no comando da nação, em 9 meses o Brasil se tornará solvente ou insolvente. Ele não conseguirá mais pagar as dívidas. Se não houver uma ruptura nesse governo, se não houver uma retirada desse camarada daí, porque esse cara não tem compromisso com a pátria, ele veio com sangue nos olhos, ele veio com ódio, ele veio para, como ele disse, feder. Com o Moro? Não, ele veio para feder, para ser bem bonzinho aqui, com a população. Ele não admite ter sido preso pelos atos de corrupção dele. Ele acha que o povo é culpado, o povo de bem, os patriotas são culpados de ele ter sido preso. Mas quiseram colocar o cara no poder. Por quê? Para tirar Bolsonaro. Por que tirar Bolsonaro? Porque Bolsonaro tinha cortado as torneiras do dinheiro fácil. Lei Rouanet, empregados da Globo que recebiam como pessoas jurídicas, e isso também dava distorção no imposto da Previdência. Então os caras ficaram com ódio do cara. Tem que tirar. Hoje os próprios jornalistas da Globo estão descendo o cacete no Lula. Mas a torneira abriu de novo. A torneira abriu. Mas é tão escabrosa a administração que eles próprios não tem como mais esconder, porque qualquer eleitor está vendo que eles estão mentindo quando puxa o saco do Lula. Então tem que falar. Mas a torneira está escancarada. Lei Rouanet escancarou de novo. Tá? As aposentadorias para aqueles desordeiros, né, Dilma, Chico Buarque, Gilberto Gil, essa raça, Zé Dirceu, Lula, que eram os desordeiros na época que o exército descia o cacete e eles tinham que fugir. Ah, fomos exilados, tivemos que fugir daqui. Teve mesmo. Não era patriota. Estava aqui para desordem. E o exército não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se você é um trabalhador, vai cuidar da tua vida. Mas se você é desordeiro, vai pro cacete. Hoje nós pagamos a aposentadoria para esse povo. E a aposentadoria é boa, é de 30 e tantos mil reais para cada um. Então, quem é que dá isso? Os políticos corruptos. Então, cada político que a gente coloca lá, nós somos responsáveis pela merda que está aí. E o efeito é esse, teve uma causa. É nós não nos preocuparmos com voto, achar que nós não precisaríamos de político, porque entrou lá vai roubar. Enquanto a gente manter essa cultura na mente, a gente vai ter o que está aí. Não adianta reclamar. Não tem salvação externa. Comecei falando disso e vou voltar a falar. Não tem salvação externa. Ou a gente muda desde criança, dos nossos filhos, netos, como tem que ser, a moralidade, a civilidade, começar a discutir desde cedo, tá? Para poder colocar o menos pior lá. Ou então a gente vai permanecer
nisso aí. Até vir uma ruptura no sistema, como houve, né, no dilúvio. Houve na Atlântida, na Lemúria, e agora está vindo de novo, que é a transição planetária, está aí. Vai acontecer de novo. Então já não tem mais muito tempo também para ficar lamentando. A coisa vai acontecer, está acontecendo. Mas você nem acredita, né, em transição planetária, porque você está esperando Jesus para te salvar, não é? Então, para encerrar, a operação militar está acontecendo. Está acontecendo, sim. Muitos homens grandes que vocês vêem na televisão aí, celebridades nacionais e internacionais, já não são mais, são dublôs. Só que você não acredita, né? Você só acredita no que você vê, toca, sente o cheiro, né? A temperatura. O que está acontecendo fora, que o Cristo está fazendo para esse planeta, você não acredita, você não vê, né? Você quer ver Jesus, mas não quer nem, né? Não se prepara, não estuda, não está aí, fica só recebendo o que vem dos outros, não corre atrás. Então o Brasil tinha que passar por isso? Tem, sim. Tem que passar. Esse é o efeito de uma causa. E se a causa for podre, o efeito é podre. Se a causa for sadia, o efeito é sadio. Não tem como fugir disso. Mas vocês não são obrigados a acreditar no que eu falo. Agora, a certeza que eu tenho me credibiliza para falar isso. Se ela não é certeza para vocês, para mim é. Nós estamos só comendo o angu que amassamos. Mas eu não votei em Lula. Pois é, você não votou em Lula. Eu também não. Só que teve alguém que votou. Eles pegaram aqueles poucos votos, somaram com as fraudes, fraudado pelos ministros que o governo colocou lá, e aí colocaram o cara lá. E então? Não foi o seu governo que colocou o cara lá? Pois é. O ministro que foi colocado lá, que ajudou a fraudar as urnas, que manteve ali a farsa, que já está descoberta, é um cara que você colocou lá, quando votou em Temer, quando votou em Dilma, quando votou em Lula. Vai dizer que não? Tem um vídeo rodando essa semana aí de um pai de Mato Grosso do Sul, bravo igual um siri na lata na porta de uma escola, e a diretora tampando o rosto, que disse que não podia ser filmada, que ela tem o direito de imagem, falou: a senhora é uma mulher pública. A senhora é uma mulher pública, eu vou te filmar assim. Se a senhora acha que não, me processe. Por que o pai tá bravo? A Secretaria de Educação lá está distribuindo livros pornográficos para as crianças. Livros pornográficos para as crianças. Quantos pais estavam lá protestando? Somente aquele pai. Somente aquele pai. Isso quer dizer que se a união faz a força, a desunião desestrutura o pensamento. Se tivessem ali todos os pais nervosos como aquele, naquele dia não teria aula. Naquela semana não teria, naquele mês não teria. O prefeito era obrigado a tomar uma providência. Tem que tomar, o prefeito é o administrador da cidade. Mas isso precisava da união dos pais. Nós não aceitamos isso como material didático para os nossos filhos. Tem que mudar, isso não serve. Isso não instrui os nossos filhos. Só tinha um pai lá nervoso. Uma andorinha só não faz verão, uma árvore só não constrói uma floresta. Então é preciso da união das pessoas. As pessoas não sabem, igual boi, igual cavalo. Se soubesse a força que tem, ninguém colocaria um arreio ou uma canga no pescoço de um, ou um arreio nas costas do outro. Mas precisa da união. Nós não queremos isso. Todos os alunos ali estavam recebendo aquele material. Só um pai estava lá protestando. Então, como é que você vai reclamar se o seu filho está recebendo a ideologização nas escolas por essa trupe infernal que está aí? Vai lá e fecha o colégio. Para. Enquanto não trocar esse material didático, nossos filhos não vão entrar aí para estudar. E eles estarão aqui todos os dias. Vocês precisam tomar uma atitude. Não tem cadeia para todos esses pais. E o prefeito não pode prender os pais porque está reivindicando algo de qualidade para os seus filhos. Mas não tem. Mato Grosso do Sul, eu vi lá. O vídeo tá rodando aí na internet. É que é tanta coisa que a gente recebe, senão eu ia achar ele e colocar aqui para vocês. Então, se não tem união, não vai conseguir o que quer. É disso que eu estou falando, é começar a trabalhar desde cedo. Não permita, com certeza absoluta, no governo Bolsonaro não tinha isso. E o Lula quis o quê? Acabar com as escolas militares. Porque o militar traz disciplina,
né? Mas não quer. Tarcísio agora está enfrentando essa situação em São Paulo. Abriu licitação lá, está pedindo lá, mandou um projeto para a Câmara lá para poder abrir mais colégio militar, mas o PT não quer de jeito nenhum. Aí estão ameaçando agora de ir na ONU contra o Tarcísio. Ele falou, vai para a ONU, vai para não sei mais onde, vai para o raio que eu parto. Eu vi ontem, dei risada. Vai, vão para lá. Aqui quem manda sou eu. Pois estão entrando na justiça. Quem está entrando? Esses partidos da esquerda do diabo aí. PSOL, PCdoB, PT. Não tem um voto que sirva para a população que o PT vota a favor. PCdoB, esses caras aí. Esse povo aí. Então, se o povo não unir, falar, nós não queremos isso. Quando houve a certeza das fraudes nas urnas, que a gente via, votava lá no 17, aparecia o 13, né? Cara do Haddad. Votava em 17 Bolsonaro, aparecia o Haddad. Se o povo realmente vai falar, nós não queremos, as urnas estão fraudadas. Se o povo fosse para as ruas agora e disser assim, olha, se não colocar o voto impresso, nós não vamos votar. E não vamos aceitar que tenha eleição, porque se a gente não votar, a esquerda vota. Tá? Só basta isso para poder. Então a roda gira do mesmo jeito e eles sempre vão ganhar. Só que o patriota não vota e também não deixa o outro votar. Não vai. Enquanto não colocar o voto impresso. Por que não colocar o voto impresso? Quer dizer, foi aprovado, a Suprema Corte deu aval, tudo ok. Não contavam com Bolsonaro na lacuna. Bolsonaro entrou, mudaram tudo. Porque com o voto impresso não tem como fazer falcatrua. Não tem como. Depois vai lá, pega o baú de votos, de comprovantes e vamos contar. Por que Lula teve 50%? Porque é só eletrônico, você não vê o número lá dentro da memória da máquina, da urna. Então você tem que acreditar no que os caras falam. E o cara te coloca uma mordaça na boca, você não pode falar. Mas e se tivesse o papelzinho lá, igual quando você compra no mercado, não sai lá o cupom? E se tivesse aquilo lá? Vamos lá contar essa merda agora. Então é por isso que houve toda essa sacanagem aí para não ter voto impresso. Porque se tivesse o voto impresso, a prova do crime estava lá. Então começaram a trabalhar isso desde quando o Bolsonaro entrou, para poder trazer Lula de volta. Todo mundo, a Globo festejou a vitória do Lula antes das eleições. Isso foi compartilhado aqui. Os caras sabiam que Lula ia ganhar porque já estava tudo desenhado, programado. Tinha que tirar Bolsonaro. Não é porque Bolsonaro estava... Não é que eles não amam o Brasil e que... Mas é porque o Bolsonaro cortou o dinheiro fácil de muita gente e isso estava dando baixa nos valores. Entendeu? Então, é muito difícil, gente. É preciso a gente falar essas coisas para ir conscientizando as pessoas. Às vezes você pensa assim, bota impresso, é só mais uma coisinha. Não, não é não. Ali está a prova de que não tem como fraudar. Porque se você votou no número, a matemática não falha. Quem falha é o matemático que está por trás. A máquina não falha. Quem falha é quem está operando a máquina. Se tiver programado tudo certinho e tiver olho de águia ali olhando, o seu voto foi no 22, vai sair impresso o 22. Não vai sair impresso o 13. Mas isso seria trabalhar contra eles, contra o sistema, né? Porque era a verdade ali estampada no focinho de cada um. Então tira essa possibilidade de arma contra nós e o resto a gente faz. É simplesmente isso. Não aceitar o voto impresso. Simplesmente isso. Para poder fazer a falcatrua e depois, se você reclamar, a Polícia Federal bate na tua porta. É simplesmente assim. É ditadura. Olha, a gente deve ter o pé no chão e não cair em contos de fadas, de ilusões, como essa notícia aqui, ó. É uma boa notícia? É uma boa notícia, mas a gente precisa ver o que tem de fato, de informação que pode ser concretizado nisso aqui. A Carol de Tone entrou na CCJ, certo? O pessoal está colocando como se fosse uma ditadora, uma imperatriz, que fosse chegar lá e resolver os problemas do Brasil. Não adianta nada a Carol de Tone selecionar um assunto, uma pauta, e mandar para apreciação do presidente da casa, que no caso hoje é Arthur Lira, e se o Arthur Lira, que é maior na hierarquia, mais alto na hierarquia do que a Carol de Tone, não colocar isso para discussão.
Se ele colocar isso na gaveta, sentar em cima, se não for de interesse dele, não vai acontecer nada. Então você precisa ter o seu Tico e o Teco falando, conversando e percebendo que esse tipo de informação, isso é uma maneira de enganar as pessoas, levá-las a crer numa falsa promessa. Há uma possibilidade da Carol de Tony pegar isso e mandar para lá. Só que a Carol não tem poder de fazer com que a vontade dela seja efetivada. Nós estamos falando de um congresso de 513 deputados e dentro desses 513 tem um cara que, se está aliado ao governo, e a gente sabe que está, isso não é assim, só porque a mulher mandou isso vai acontecer e o Alexandre de Moraes tem que anistiar todo mundo. Nós precisamos ter o pé no chão para a gente não se enganar com as falsas, entre aspas, verdades que se colocam aqui. O cara que colocou isso aqui, ele está querendo like, ele quer que todo mundo abra e leia. Colocou aí, você abre para ver, como eu abri para ver. Só que a gente tem que ter o pé no chão. A gente não tem que pegar isso aqui e falar, não, aconteceu porque o jornalista é sério, ele falou. Não, se ele fosse sério, ele ia fazer uma matéria um pouco diferente disso aí. Porque aquele te induz a crer que todos os presos serão anistiados. E não vai ser bem assim. Enquanto o Alexandre de Moraes puder fazer o que está fazendo, ele vai continuar fazendo. Eu tenho que dizer que essa semana houve algo inusitado. Ele começou o voto de um dos presos inocentando o preso. Ele está inocentando o preso, diz que não tem prova suficiente. Bom, até poucos dias não precisava de prova. Mesmo tendo prova contrária do cara, ele estava mandando para a cadeia com 17 anos de prisão. Agora, essa semana já mudou o cenário. Será porque a turma de deputados e jornalistas iam nos Estados Unidos? Não vai mais. Quer dizer, vão, mas não para ter a sessão no Congresso americano. Por quê? Porque um grande nome aqui do Brasil ligou lá e conversou com o esquerdalha de lá, e o esquerdalha de lá fez com que a sessão fosse suspensa, ou seja, não acontecesse. Os deputados e jornalistas vão fazer uma coletiva lá. Já compraram passagem, não devolve. Marcaram um hotel, não tem jeito. Não vai perder tudo isso. Então vão fazer uma coletiva de imprensa lá e vão expor o que puder. Mas a reunião lá no Congresso não vai ter mais, a sessão não vai ter. Por quê? Porque o inferno está aqui. O cara daqui ligou, conseguiram manipular o negócio lá. Então esse tipo de informação é preciso as pessoas terem a mente, porque o jornalista marrom, ele quer like, ele quer ganhar, ele quer que seja visualizada a notícia que ele está passando. Então não caia nessas armadilhas. É boa essa notícia? É maravilhosa, só que a Carol de Tony não tem poder, como estão achando que não vai acontecer não. Ok? Então essa é um alerta para vocês.